Evangelho conforme João, capítulo 2, eu vou ler do verso 13 ao verso 22. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Oremos. Bendito Pai, Senhor nosso, exaltamos o glorioso nome do Senhor, muito alegres por podermos nos ajuntar nesse dia do Senhor, em que o Senhor convoca a tua igreja a prestar culto ao teu nome, dia em que deixamos de lado os nossos afazeres comuns, nos dedicando somente ao Senhor, dia em que o Senhor tem prometido e cumprido que falará ao coração do teu povo por meio da tua palavra. Mais uma vez nós rogamos isso, Pai, que o Senhor venha edificar as nossas vidas e nos instruir conforme a tua palavra, que nos dobremos ao ensino da Escritura, que ela venha nos consolar, nos exortar, nos animar para a tua glória e louvor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vimos que o relato do milagre nas bodas de Caná da Galileia, o texto anterior ao texto que nós lemos, que foi o início do ministério de Jesus, do ministério público de Jesus, enfatizou a importância de Cristo e deixou bem claro e bem evidente de que ali estava então o Messias prometido. Quando Jesus transforma a água em vinho, este era um sinal que vinha sendo apontado no Antigo Testamento, mostrando a era messiânica como a era de uma abundância de vinhos. É assim que você tem muitas profecias relatando esta era do Messias. Não é então sem razão que Jesus está numa festa, há um grande problema, e ele então faz este milagre, água em vinho. Quando você olha para o versículo 12, que é o final desta história, o texto diz o seguinte: depois deste casamento, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aqui no verso 2, então, João começa a mostrar esse deslocamento do Senhor Jesus com a sua família. Ele cita então mãe, discípulos e também irmãos, o que mostra que a doutrina romana da virgindade perpétua de Maria, ela não se sustenta biblicamente. Na história anterior nós vimos que não há sustentação para a intercessão de Maria, e logo no finalzinho você percebe que Maria, além de Jesus, teve depois outros filhos. E João diz então que essa caravana fica poucos dias em Cafarnaum, provavelmente por causa do que se segue. Ele começa no versículo 13 dizendo: estando próxima a Páscoa dos judeus. Então isso explica porque que eles não se demoram muito em Cafarnaum, mas eles vão para Jerusalém.
a Páscoa estava próxima. Você precisa entender que no Novo Testamento, nos Evangelhos, é comum eles tratarem como Páscoa duas festas que aconteciam concomitantemente. A festa da Páscoa, onde o cordeiro pascal era sacrificado, era seguida pelos 7 dias de festa dos pães asmos. Mas no Novo Testamento, muitas vezes, estas duas festas estão sendo chamadas juntas. Estes 7 dias, esse festival de 7 dias, é chamado então de Páscoa. E então esta aqui é a primeira das 3 Páscoas que João vai mencionar no seu evangelho. Eu tenho enfatizado isso aqui. João é o único evangelista que registra as 3 Páscoas dos 3 anos do ministério público do Senhor Jesus Cristo. E você sabe, se você leu atentamente o Antigo Testamento, que nessa festa muitos animais eram sacrificados ali no templo, e todo judeu do sexo masculino deveria comparecer à festa em Jerusalém. Não era algo opcional. Todo judeu acima de 12 anos, na festa da Páscoa, precisava se dirigir até o templo, até o local de adoração, ou até a casa de Deus. Todos tinham que ir para esta festa da Páscoa. E alguns acham que este episódio está fora de ordem cronológica. Se você lembrar dos evangelhos sinóticos, você vai perceber que os sinóticos também registram o momento em que Jesus purifica o templo. Mas nos sinóticos, Jesus faz isso na sua última semana praticamente de vida, pertinho ali da sua morte. Ele entra no templo e purifica o templo. No evangelho de João, a purificação do templo acontece logo lá no início. Então, alguns vão propor algumas soluções para isso. A primeira delas é que ou João ou os sinóticos deslocaram a narrativa com um propósito literário, ou seja, os sinóticos colocaram a purificação lá para o final, João trouxe aqui para o começo. Há quem entenda que João é aquele que está seguindo uma ordem cronológica, há quem entenda que os sinóticos estão seguindo uma ordem cronológica, e há quem entenda, como eu entendo, que existiram 2 purificações do templo, uma no início do ministério de Jesus, outra no final do ministério de Jesus. E algo que colabora para essa interpretação é o seguinte: se você observar depois os 2 relatos da purificação do templo, você vai ver que há detalhes que só aparecem aqui, por exemplo, no evangelho conforme João. Se você olhar aqui para o versículo de número 19, você vai ter o seguinte: Jesus respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias reconstruirei. Bom, esta fala de Jesus, ela não está presente na narrativa dos sinóticos, mas ela está presente nos evangelhos sinóticos, na boca dos acusadores de Jesus. Quando as pessoas querem condenar Jesus, eles trazem falsas testemunhas, e essas falsas testemunhas distorcem essas palavras, dizendo: nós ouvimos este homem dizer que iria destruir o santuário e que iria reedificar em 3 dias. Quando Jesus está na cruz do Calvário, as pessoas estão debochando dele, dizendo: ó, tu que destrói o santuário em 3 dias, desce agora da cruz. Bom, se isso não aparece na narrativa dos sinóticos, naquela purificação do templo, como é que estas pessoas sabiam a respeito disso? Então isso aponta para esta primeira purificação que acontece aqui somente no evangelho de João. E hoje, nesta narrativa da purificação do templo, você vai ver o que você pode aprender com o episódio da purificação do templo pelo Messias. Lembre que o Messias já está sendo enfatizado e anunciado. João Batista veio anunciando, dizendo que ele era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para Iavé. Você viu que no casamento de Caná da Galileia está tudo apontando para Jesus Cristo como o Messias, aquele que dá vinho ao seu povo. E agora este Messias se dirige à Páscoa, se dirige ao templo, o lugar onde o cordeiro era imolado, e João já apontou para ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O que você pode aprender neste episódio da purificação do templo pelo Messias? Primeiro, você aprende aqui que há ira para aqueles que são impenitentes. Veja, eu vou ler de novo o verso 13 a 16, acompanhe comigo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Jesus, como todo bom judeu, vai a Jerusalém para a Páscoa. Como eu disse, todos os homens acima de 12 anos precisavam ir a Jerusalém, à festa. Nos sinóticos você vai ver que em uma destas ocasiões em que ele vai até o templo, ele é pego depois lá, quando ele é esquecido no templo, discutindo com os doutores. Ele tinha 12 anos de idade nesta ocasião. E além dos sacrifícios, da grande quantidade de sacrifícios que eram oferecidos no templo, neste momento era também pago um tributo anual, que todos os homens também, acima de 20 anos, precisavam pagar. Onde está esse tributo? Vai lá em Êxodo, no capítulo 30, e lá você tem assim no versículo 11: dizimais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Então, uma vez por ano, os judeus precisavam ir ao templo e também pagar este tributo. O templo só aceitava moedas judaicas, e você precisa lembrar aqui que o império está dominando sobre as nações, e há muitos tipos de moedas circulando, mas no templo a oferta só pode ser com moedas judaicas. E tudo isso, a questão dos animais sacrificados, a questão dos tributos que deveriam ser pagos, contribui para o quadro que Jesus está vendo quando ele chega no templo. Que quadro é esse? Verso 14: encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. É por isso que Jesus está vendo esta quantidade de gente ali no templo. Essa cena ela era vista no pátio dos gentios, no chamado pátio dos gentios. O templo tinha as suas paredes de construção, ali dentro tinha o templo em si, onde o povo não podia ir, os sacerdotes iam até ali, dentro do templo o Santo dos Santos, mas ali fora existia o pátio dos gentios. Jesus falou destes espaços, contando, por exemplo, as suas parábolas. Quando foram ao templo para orar, um fariseu e um publicano, e estavam lá naquele pátio do templo, um em pé, todo pomposo, e o outro que virava de costas, ele não conseguia nem olhar para o lugar da adoração, mas só batia no peito dizendo: ser propício a mim, pecador. Pois é nesse espaço, o pátio dos gentios, que eles montam toda essa cena, todo este mercado. Tem ali então bois, tem ovelhas, tem pombos e tem os cambistas. Era a responsabilidade do adorador levar o animal, e não qualquer animal. O animal precisava ser perfeito, o animal precisava ser sem mácula. E então, quando o adorador levava até o templo, existia no templo aqueles que verificavam para ver se aquele animal de fato estava ok para o sacrifício. Então o adorador levava e aquele que era o conferente olhava e dizia: não, está errado, esse animal não presta. Imagine a frustração que isso traz a alguém que leva o seu animal e que é rejeitado.
por aqueles que estão conferindo. Por conta disso, montou-se de fato um grande comércio no templo. Estes animais que aqui estão, são animais chancelados pelo templo. Se você compra um desses animais, a sua oferta nunca vai ser recusada pelos conferentes. Então é mais fácil, em vez de você correr o risco de levar um animal que vai ser rejeitado, pegar o seu dinheiro e ir ali então e comprar um animal no templo. Com esse comércio, adivinha o que acontecia? Exploração. Animais vendidos num preço muito mais alto, preços exorbitantes. Um estudioso afirma que um par de pombos era comprado, por exemplo, por um valor 100 vezes maior do que ele valia. Bois, ovelhas, pombos, tudo está ali. Além disso, estavam ali os cambistas, porque as pessoas traziam as suas moedas, o seu dinheiro. Como no templo só podia ofertar em moeda judia, eles precisavam trocar essas moedas. E de novo, havia uma taxa de câmbio para esses que iriam trocar as moedas. Aquilo que deveria ser um momento de adoração virou um momento de negócio. Virou um momento em que as pessoas estavam comprando e vendendo no templo. E com isso você entende que não é de hoje que há corrupção e tentativa de lucro com a religião. Você liga a sua televisão e vê o pessoal pedindo grandes somas de dinheiro, e às vezes a gente assusta. Como é que esse pessoal tem tanta cara de pau, né? Como é que eles conseguem fazer isso? Como é que eles têm coragem? Tem que ter muita cara dura para pedir dinheiro dessa forma, para extorquir dessa maneira, pois no templo de Jesus, no templo, já acontecia isso. Porque a idolatria, o amor ao dinheiro, é capaz de corromper até mesmo pessoas que outrora eram sérias no seu proceder cristão. Paulo fala isso quando ele escreve a Timóteo. E aquilo que você vê então aqui no templo, esta cena que Jesus está vendo quando ele chega no templo, é semelhante exatamente a isso que Paulo vai tratar quando ele escreve a sua carta. E lá ele menciona que existiam falsos mestres que enganavam o povo, e chama estes homens de homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 5. Homens da mente pervertida, achando que a piedade é fonte de lucro. E dentre estes, haviam aqueles que por amor ao dinheiro haviam se desviado da fé. Paulo fala sobre isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você precisa olhar para esse episódio e ter muito cuidado com homens que querem se aproveitar da fé alheia, com pessoas que querem ludibriar o povo, que ao invés de estarem preocupadas em conduzir o povo à adoração do nome de Deus e com a glória de Deus, eles estão pensando simplesmente em lucro, em como eles vão fazer a sua vida por meio das ofertas daqueles que estão na igreja. E se em nossos dias você não vê mais animais chancelados, tendo de ser comprados a um preço muito maior para ser oferecido, você tem o sal ungido, você tem a rosa ungida, você tem o copo de água ungido, tudo que você paga. Até ano retrasado, até uns 2 anos, a nossa igreja fazia um trabalho aqui no cemitério, no dia de finados, e distribuía água, café, e tinha uma tenda onde a gente dava aconselhamento bíblico para as pessoas que queriam. Então outras igrejas começaram a copiar a ideia, e por último estava ali a seita universal do reino de Deus. E a última vez que eu vi, que foi a última vez, eu acho que a gente foi lá, eles estavam distribuindo um copo de água mineral, com a logomarca inclusive da seita universal,
E eu falei: olha, estão dando um copo de água. Aí eu cheguei lá para perto para ver o culto. O pastor estava lá no meio, o suposto pastor, orou pela água e disse: agora você não beba água, leve lá no templo, no nosso templo central, esse aqui da Reta da Penha, e lá no templo você vai fazer a sua oferta e vai tomar a sua água. Eu falei: agora está explicado, agora está tudo certo, agora é o pessoal da Universal mesmo. Você não tem animais vendidos, você não tem troca de dinheiro, mas você tem o povo trocando bênçãos por dinheiro, por contribuições. Não é à toa que muitos crentes que dão os seus dízimos fazem isso de forma pecaminosa. Dízimos e ofertas, como orou aqui o presbítero há pouco, são uma bênção, porque mostra que Deus está cuidando de nós, é um reconhecimento daquilo que Deus tem feito, do sustento que Deus nos tem dado. Mas para muito crente, dízimo é um investimento. Eu contribuo com 10% e Deus me devolve um pouco mais. E como eu costumo dizer, isso não é contribuição que adora a Deus, isso é plano de capitalização. Não tem nada a ver com adoração. Mas você vê a corrupção da religião bem clara, bem evidente. Nos nossos dias, não há câmbio de moedas, mas a troca de dinheiro pelas bênçãos. Eu tive uma ovelha na minha primeira igreja que todo mês pagava um boleto da outra seita, do cunhado lá do Edir Macedo, que é a seita internacional do R.R. Soares, que é outro falso mestre. Todo mês ela mandava o dinheiro, pagava um boleto, porque ele dizia que iria orar pela família daqueles que mandassem o dinheiro. E ela deixava de pagar a conta de luz, conta de água. Às vezes você ia na casa dela, a companhia de luz tinha cortado a energia, mas o dinheiro estava lá para o falso mestre. O comércio existia, o comércio continua existindo. E é esta a cena que o Senhor Jesus Cristo vê ao chegar no templo, e ele se vê diante desse quadro terrível, onde o templo santo, dedicado à adoração do Senhor, à adoração do seu Pai, se transforma em um mercado. Essa é a palavra que aparece aí, um empório. Hoje em dia o pessoal tem usado muito essa palavra, para as vendinhas, empório disso, empório daquilo, pois é exatamente essa palavra que aparece aqui. Vocês transformaram a casa do meu pai em um empório, em um local de vendas, um local de mercadores que estão se aproveitando do povo. E aí, então, nesse momento, Jesus faz um chicote, um pedaço de madeira com algumas cordas, e expulsa todos no templo. E talvez essa cena choque a muitos, porque nós não conseguimos, às vezes, imaginar Jesus dessa maneira. Muitos enxergam Jesus quase como um efeminado, com traços bem finos, feições bem suaves. E aí o texto bíblico diz que este homem entra no templo portando um azorrague. Não há registro dele ter batido em ninguém, diga-se de passagem, para a tristeza de um monte de gente. Possivelmente o chicote está sendo usado aqui para tocar os animais, mas aparece ali também como um símbolo da autoridade daquele que entra no templo e agora começa a expulsar todos que ali estão. Ele está de fato irado, e a sua ira é santa e é justa. Ela decorre por conta da distorção da adoração, o que os homens estão fazendo com a casa do seu pai. Ele aparece aqui então como um reformador. Ele pega as mesas e vira as mesas para cima. Ele joga o dinheiro no chão, ele manda que as pombas sejam retiradas dali, ele expulsa os cambistas. E a exortação é bastante grave: não façais da casa do meu pai casa de negócio. Essa é a razão da ira. A casa do meu pai não é um lugar onde você compra e vende e tem lucro. E essa sequência de relato aqui é bastante interessante do Evangelho de João, porque João começou anunciando Jesus,
aquele que no princípio era o Verbo que estava com Deus e que era Deus, e em seguida ele anuncia João Batista. E estão todos curiosos sobre João Batista. Você é o Messias? Não, eu não sou o Messias. Você é Elias? Não. Você é o profeta? Não. Quem você é? Diga quem você é. Eu sou a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E então aparece Jesus e ele aponta para Cristo: esse é o de quem eu tenho falado que vem antes de mim. É para ele que eu venho abrir caminho. E por que eu estou dizendo que a sequência de relatos de João é importante? Porque se você prestou bem atenção no texto de Malaquias durante a liturgia, você já deve estar entendendo o meu ponto. Volte lá. Malaquias capítulo 3 traz uma profecia messiânica, e ela se encaixa exatamente nisso que está acontecendo aqui. Diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Bom, o mensageiro já apareceu em João Batista já apareceu, mas depois do mensageiro, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E agora então Malaquias aponta para alguém que vai além de João Batista. João Batista vem como precursor, mas agora vem o anjo da aliança, o desejado de Israel, aquele em quem os judeus estão esperando, aguardando. O Messias está no seu templo. De repente ele chega no templo e diz ainda a profecia: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi. Os filhos de Levi estão lá servindo no templo. Então parece que João está descrevendo exatamente aquilo que a profecia vinha apontando. João Batista vem e agora o anjo da aliança está no templo, ele purifica o templo. Jesus é o Messias, Jesus é o anjo da aliança que, vindo ao templo, se ira contra os impiedosos, os que distorcem a religião, os que fazem comércio na casa do seu pai, aqueles que servem ao seu próprio ventre. E este momento em que ele purifica o templo garante a cada um de nós que existe ira do Senhor contra estes impiedosos. E isto é muito sério, meus irmãos, porque o que está acontecendo aqui, o alvo do juízo, mais do que o templo, é aquilo que acontecia no templo. O que está sendo o motivo aqui de juízo de Jesus é a adoração impura. E é por isso que é muito sério e precisamos levar muito a sério a adoração ao Senhor, aquilo que nós fazemos quando nós nos reunimos como igreja. Jesus está aqui purificando, irado, mas ele não é um descontrolado, ele não é alguém que perdeu a cabeça, ele é alguém que está resolvendo um grave e sério problema da falsa adoração, porque a adoração existe para glorificar a Deus e não para o enriquecimento dos homens. Aquilo que acontecia na ocasião da Páscoa, e em cada ocasião que o povo ia ao templo e se reunia para adorar, era para exaltar o Deus glorioso que convocava o seu povo para a adoração. E como eu disse, hoje muitos têm se aproveitado da religião para lucrar, e mais, muitos têm se aproveitado da ganância dos adoradores. Porque não se engane, existem líderes religiosos gananciosos e que distorcem o culto e a adoração para ganhar dinheiro aos montes, mas eles só existem porque existem adoradores gananciosos.
Porque existem adoradores que acham que ir ao templo ou ir a algum lugar para adoração significa também lucrar pessoalmente. Eu vou até uma igreja, deixo ali a minha contribuição, mas Deus me devolve 10 vezes mais. O que me motiva então a contribuir? É o receber. Isso é ganância. Então você vê que uma coisa alimenta a outra, é retroalimentação. E isso existe aos montes também nos nossos dias. Líderes que prometem prosperidade financeira em troca de dinheiro, pessoas que estão dispostas a pagar pela prosperidade. Pessoas que estão dispostas a fazer as maiores loucuras, porque os líderes estão dizendo que elas vão enriquecer, ou elas vão se dar bem na vida. Essa semana mesmo aconteceu, acho que não sei se foi em São Paulo, um desses pastores coach levou uma turma para cima de uma montanha para escalar, e tiveram que ser resgatados pelos bombeiros. Várias pessoas sendo colocadas em risco, confiando na palavra de um coaching que fala que isso vai ser bom para eles, para a vida deles. A ganância, a idolatria pelo dinheiro faz com que estas pessoas sejam manipuladas, porque quando você adora alguma coisa mais do que você adora a Deus, esta coisa passa a se tornar o seu Deus. Mas quem sabe que você é controlado por tal coisa, por tal ídolo, pode também te manipular. Se eu sei que os meus filhos, por exemplo, estão doidos para ganhar um brinquedinho novo, e eu estou querendo que eles façam alguma coisa que eles enrolam para fazer, basta eu prometer o brinquedinho, e eles vão fazer o que eu quero. Eu sei o que eles querem, e eu ofereço algo em troca. É isso que tem acontecido nesse tipo de igreja, nesse tipo de religião. Então, neste caso, tanto os líderes quanto os adoradores são culpados de distorção da adoração. Agora, Jesus nunca fez e nunca vai fazer vista grossa ao que acontece no meio do seu povo. Enganam-se aqueles que acham que vão usar o nome de Cristo como benefício próprio e que vão ficar impunes, porque a corrupção do culto é algo contra o qual o Senhor sempre se irou desde o Antigo Testamento. Hoje, ela existe em igrejas que fazem o comércio da fé, mas existe também nas igrejas que estão centradas no homem. Igrejas que nem estão dispostas a fazer comércio da fé, mas que acham que a coisa mais importante que elas têm a fazer é tirar as pessoas do mundo, custe o que custar. E então elas começam a manipular o culto para que essas pessoas sejam atraídas, para que elas se sintam bem. Eles até nem pedem dinheiro, eles nem querem lucrar, mas elas fazem tudo para pecadores que não se arrependeram se sentirem confortáveis na igreja. Igrejas centradas no homem, e nessa ânsia de ganhar mais pessoas para Jesus, aqui entre aspas, a simplicidade do culto, e nós vamos ver sobre isso já já, dá lugar a espetáculos. Tudo é pensado para que as pessoas gostem do ambiente, a decoração da igreja, e aí então a pessoa enfeita aqui no púlpito e coloca a imagem de super-heróis, e o sermão não é sobre o texto bíblico, o sermão é sobre o Thor, é sobre o incrível Hulk e a ira do incrível Hulk, porque é isso que chama atenção, é isso que as pessoas querem ouvir. Ou os pastores promovem luta livre entre eles, e aqui não estou exagerando, eu estou falando de algo que existe. Uma igreja onde os pastores fizeram um ringue e eles lutam, e quem ganha a luta prega. Isso é brincadeira minha, mas eles lutam. Essa era uma brincadeira que eu fazia com o meu pastor titular. Quando eu ouvi essa mensagem, eu brinquei com ele, falei: rapaz, vamos fazer aqui, quem ganhar a luta prega. Mas você já imaginou uma cena tosca dessa? Um octógono, a igreja reunida
para ver dois homens brigando. E aí depois tem um culto. Ou ainda, batismo num toboágua. Olha que legal, muito bom isso. Ceia no drive-thru, vistas grossas ao pecado, por medo de perder membros que contribuem bem com a igreja. Tudo isso tem acontecido, irmãos, nas igrejas. Há distorção na pregação, nos sacramentos, na disciplina. Marcas de uma igreja verdadeira, segundo os reformadores. E há muitos que acham que vão sair ilesos dessa profanação na adoração. Mesmo Jesus, que se irou ao entrar no templo, é o Deus glorioso que cuida da sua igreja. E você precisa também estar irado contra isso. E com isso eu não estou dizendo que você vai pegar o chicote e vai entrar na igreja expulsando ninguém. Não é isso. Você faz um julgamento mediante a palavra de Deus e você denuncia o erro. Essa semana eu estive com uma pessoa que falou que eu não podia fazer isso. Isso é falta de amor e que a Bíblia fala para não julgar. Não, a Bíblia fala exatamente o contrário. Você julga segundo a reta justiça e você denuncia e você dá nomes. Se há falsos mestres, eles precisam ser nominados. Então cuidado também para que na ânsia de você ser politicamente correto, você não comece a tolerar aquilo contra o que Jesus está se irando, que é a distorção da adoração. O episódio então da purificação do templo mostra que existe ira para os impenitentes, mas mostra mais. Mostra que há salvação para aquele que crê no Messias. Acompanhe comigo do verso 17 ao verso 22. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Veja, Jesus entra no templo, expulsa todo mundo, vira as mesas, joga dinheiro no chão, denuncia: vocês estão profanando a casa do meu pai, estão transformando a casa do meu pai no local de comércio. E essa ação faz com que os discípulos se lembrem do Salmo 69 de João. Não está claro se eles lembraram na hora ou se eles se lembraram lá no versículo 22, depois de Jesus ter ressuscitado. As duas coisas podem ter acontecido. Mas por que ele cita então aqui o Salmo 69? Abra lá a sua Bíblia. Dia desses eu falei que este é um dos salmos mais citados no Novo Testamento, Salmo de número 69. Se você olhar o verso de número 9, você tem assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajavam caem sobre mim. Perceberam aí? O zelo da tua casa me consumiu no passado. Veja a citação que está lá em João. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá no futuro. O que está acontecendo aqui? Aquilo que aconteceu com Davi, o zelo de Davi levou pela casa de Deus, levou Davi a ser perseguido no passado. Por isso que ele diz, está declarando isso: o zelo pela tua casa me consumiu. Mas quando João cita o texto, ele aponta para o futuro, indicando que os discípulos, ao olhar a cena, podem ter ficado ressabiados aqui e com medo de acontecer com Jesus aquilo que já havia acontecido com Davi, aquele que apontava para o Senhor Jesus Cristo. Davi
sofreu repreensões e zombaria pelo seu zelo, Jesus sofreria o mesmo. Você verá isso no Evangelho de João, e isso é visto também no contexto que aponta para a morte e para a ressurreição de Cristo. O zelo da sua casa me consumirá. E aí então, no verso 18, há um estranhamento por parte daqueles que ali estão. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Bom, Jesus entra no templo, expulsa os cambistas, e agora estes homens estão olhando e falam assim: quem é esse? Que tipo de autoridade ele tem para fazer isso? Quem ele pensa que é para entrar aqui e fazer um negócio desse? E aí um comentarista bíblico, William Hendrickson, diz que esse é um pedido estúpido, de fato estúpido, porque a purificação do templo, como nós vimos aqui, é por si só um sinal. De repente virá o seu templo o anjo da aliança. Este é o sinal. Esta é a profecia se cumprindo. E aqueles então que conhecem as profecias, ao perceber isso, deveriam atentar. Lembra que isso já aconteceu lá nas bodas de Caná? As pessoas estão atentas àquilo que a Escritura diz sobre o Messias. Daí o estranhamento quando Filipe diz a Natanael: achamos o Messias, Jesus o Nazareno. Que negócio é esse? Jesus Nazareno, Messias? O Messias não vem de Belém? Não é isso que a Escritura diz? Então aqueles que estão atentos à Escritura, ao olharem o que está acontecendo, deveriam perceber o sinal. Mas estes homens, em vez de se arrependerem diante do Messias, que denuncia a falsa adoração, o tentam. Não é a primeira vez que isso vai acontecer. Mais à frente, nos evangelhos, você percebe que Jesus transforma, multiplica um monte de pão, dá alimento para uma multidão, e depois que termina isso, qual o sinal você vai fazer para a gente crer no Senhor? O sinal tinha acabado de ser feito. E estes homens estão mais uma vez tentando o Senhor, e Jesus responde como uma espécie de parábola. Veja no verso 19: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. A expressão aqui é um dito em forma de parábola. Destruam o santuário, destruam este santuário, em 3 dias eu coloco ele de pé. Como eu disse, esse versículo vai ser distorcido lá no final e vai ser usado contra Jesus. Este homem falou que iria destruir o templo. Não é isso que Jesus está falando. O sinal é: vocês vão destruir e em 3 dias eu vou reedificar. Só que aqueles homens não entendem nada, lógico, e começam a questionar. Veja aí no versículo 20: replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, em 3 dias você vai levantar? Por que eles estão questionando? Como é que ele pode construir em 3 dias um santuário que levou 46 anos? Esse templo aqui, você precisa se lembrar, é o templo chamado Templo de Herodes. Herodes o Grande começou a construir esse templo no ano 19 antes de Cristo. Essa foi a data do começo da construção do templo. 10 anos depois, a parte principal do templo estava construída, mas o templo não estava acabado. E no tempo de Jesus, o templo sequer ainda tinha sido completado. Na verdade, o templo vai ser plenamente completado só 7 anos antes dele ser destruído. Se ele é destruído em 70, ele só vai ser plenamente construído em 63. Então, diante de um tempo grande desse, quem esse homem pensa que é para dizer que vai construir em 3 dias um templo que levou tanto tempo para ser construído? E então João, o evangelista, lembra que agora ele está colocando tudo isso no evangelho. Isso aconteceu lá atrás, 50 anos antes. João está escrevendo mais ou menos no ano 80. Ele está informando aos seus leitores o que aconteceu naquela ocasião. E para que os seus leitores não se percam, ele coloca uma explicação aí. Veja lá, verso 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu templo, ou do seu corpo. João não quer os seus leitores desavisados aqui e se perdendo na leitura.
Porque alguém que não conheça a história, lendo o Evangelho, não vai entender muita coisa mesmo. E João então está localizando. E aquilo que Jesus disse em forma de parábola, e que aqueles homens não entenderam na hora, os leitores de João, ao ler o Evangelho, já podiam de cara perceber. É isso que Jesus está fazendo. Ele se refere ao santuário do seu corpo, e então na morte de Cristo, acaba se cumprindo o temor dos discípulos, que lembraram no Salmo 69, o zelo da tua casa me consumirá. Jesus é morto, e Jesus ressuscita, mas o efeito disso, deste evento histórico, de quando Jesus morre e ressuscita, é levar aqueles que estavam lá naquela ocasião, 3 anos antes, a dizer: agora eu entendi o que ele disse. Você conhece gente que demora para entender piada? Você conhece gente assim? Você conta uma piada, espera a pessoa rir, e a pessoa passa meia hora, 2 horas, começa a rir sozinha lá, que passou o tempo, agora ela entendeu. Pois aqui não era uma piada, era algo sério. Mas que eles só foram compreender ao ver Jesus morrer e ressuscitar. Agora eu compreendo que templo é esse. Agora eu entendi, 3 dias, está claro. Os leitores já sabiam de antemão, porque João já anunciou antes de dizer o que ele diz no verso 22, veja aí. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram. Agora perceba, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Creram naquilo que o Antigo Testamento já vinha anunciando, e creram naquilo que Jesus falou naquele dia. Tudo está agora entendido, plenamente entendido. O que mostra, meus irmãos, que não há possibilidade de salvação sem crer naquilo que as Escrituras ensinam a respeito de Cristo. É por isso que lá em Caná da Galileia é importante aquela declaração: achamos aquele de quem Moisés escreveu, achamos aquele de quem os profetas falaram. Por isso que toda a doutrina no Novo Testamento está sendo firmada olhando para o Antigo Testamento. Jesus morreu conforme a Escritura, Jesus ressuscitou conforme a Escritura. Por isso a repreensão de Jesus àqueles que estavam tristes depois de 3 dias que ele havia ressuscitado, e disse: nécios e tardos de coração para crer em tudo que Moisés e os profetas disseram. A salvação é por crer naquilo que a Escritura diz a respeito de Jesus. Não é por crer em qualquer Jesus, num Jesus imaginado, num Jesus do seu jeitinho. É o Jesus revelado na palavra de Deus. Como crente, você não é chamado a crer de qualquer forma naquilo que você bem entende. Você é chamado a crer naquilo que a Bíblia anuncia sobre Cristo. Isso levou Agostinho a dizer uma vez que se no Evangelho você crê no que você quer e você rejeita o que você não quer, você não crê no Evangelho, você crê em você mesmo. Nós cremos naquilo que a Escritura diz. Estes homens, ao ver Jesus morrendo e ressuscitando, creram no que a Escritura dizia. E é por isso que você precisa conhecer a Escritura. É por isso que você precisa fazer o que o salmista diz: meditar nela de dia e de noite, guardá-la no coração para não pecar contra o Senhor. É por meio dela que o Espírito Santo vai fortalecer a sua fé. Não adianta você querer crescer na fé sem abrir a Bíblia. E os últimos sermões, os textos têm enfatizado bastante esta mesma verdade. Não sei se vocês têm reparado isso, vários textos. Então ouça a voz de Deus, leia a sua Bíblia, conheça Jesus, e Ele mesmo, Jesus, vai mostrar
que é por crer e praticar a palavra que vem a santificação. Lá no capítulo 17, quando ele orar na sua oração sacerdotal, ele vai pedir ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus expulsou os vendedores com seus animais, e isso anunciava que não seria mais preciso oferecer ofertas contínuas. O Cordeiro de Deus, o sacerdote perfeito, que era o próprio Cordeiro, estava entrando no templo e enxotando os animais. Quando ele morre e ressuscita, ele não precisa mais enxotar animais, porque animais não são mais necessários. O Cordeiro foi morto de uma vez por todas, ele tira o pecado do mundo de uma vez por todas. E todos estes animais sacrificados apontavam para Jesus, que morre em lugar do seu povo. Deus providenciou para você uma oferta perfeita. E quando você se reúne em adoração, a exigência continua a mesma: não se chega diante de Deus sem uma oferta. Mas Deus mesmo já deu seu Filho como oferta, e é por meio desta oferta que nós nos achegamos a Deus e nos oferecemos como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Animais não são mortos, você não é consumido, você é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que presta um culto racional. O seu viver precisa ser para a glória daquele então que morreu por você. E de forma semelhante, a morte e ressurreição de Cristo põe fim à necessidade de um templo terreno, de um templo físico. O templo agora é espiritual, ele vai ser destruído lá na frente, segundo profecia do próprio Jesus também, registrada nos sinóticos, para que fique bem categórico: não existe um lugar para adoração. Esse vai ser um tema do capítulo 4, certo? Senhor, onde é o local da adoração? No monte aqui ou no monte ali? Vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quando Jesus fala a respeito do corpo dele como o templo que seria reconstruído em 3 dias, está mudando aqui a figura do local da adoração. O templo era importante porque ele apontava para Jesus, e somente por isso. O templo era importante porque anunciava aquele que haveria de vir. O templo do Antigo Testamento é um tipo de Cristo e do seu corpo. É por isso que você olha para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra comigo, e vê Paulo dizendo assim, lá no capítulo 3, 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja a pergunta de Paulo. Por que Paulo está perguntando isso aos coríntios? Porque na igreja de Corinto, que deveria ser um corpo unido, estava fragmentado. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Paulo os repreende. Depois Paulo fala a respeito da importância do ensino da palavra de Deus para a edificação desse corpo, e lembra então a igreja: vocês não sabem disso, vocês são o templo do Espírito Santo. E aqui então ele está colocando coletivamente. A Bíblia diz que o Espírito habita no crente, individualmente, em cada crente, mas aqui Paulo não está se referindo a um crente individualmente, ele está se referindo à igreja. Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus
e que o Espírito habita em vocês, a igreja é o templo de Deus. O que significa que onde está o povo de Deus, ali está o templo do Senhor. Não há mais um local santo, não há mais a casa de Deus, como equivocadamente a gente fala e anuncia. Domingo é dia de ir à casa de Deus, nós chamamos estas paredes de casa de Deus. Não, a casa de Deus está aqui, sentada nesses bancos adorando ao Senhor. E se estivéssemos aqui, ou se estivéssemos reunidos ali no calçadão de Camburi, ali estaria a casa de Deus adorando. E se estivéssemos reunidos numa casa, ali estaria a casa de Deus adorando. É por isso que você pode continuar citando o Salmo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, mas não pensando nessas paredes, pensando no ajuntamento solene, no povo de Deus que se reúne para a adoração do santo nome do Senhor. Onde está a igreja, está a casa de Deus. E meus irmãos, isso implica em algumas coisas muito sérias. Isso implica, por exemplo, na vida de santidade da igreja, porque esse Jesus que purificou um templo físico, que se irou porque bois estavam no espaço físico dedicado à adoração do seu Pai e que representava a presença do seu Pai, imagine a ira de Deus quando esta igreja está corrompida. É por isso que Jesus mesmo é aquele que tem o papel de santificar o seu povo, de adornar a sua igreja. E nós, como igreja, ouvimos a sua voz e nos separamos deste mundo. A igreja não pode se amoldar aos padrões do mundo, a igreja não pode distorcer a adoração. Abra aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e lá no capítulo 6 você tem assim, a partir do verso 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Perceba como que Paulo começa anunciando nessa sessão: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E então ele vai fazer algumas comparações. Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E para que ninguém ache e fique pensando naquele santuário lá de trás, Paulo continua: porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como ele próprio disse, e ele cita várias profecias. Veja: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Bom, a teologia de Paulo está em acordo com a teologia de João, porque João já disse: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Quando o verbo transforma água em vinho, ele manifesta a sua glória, e agora então ele expulsa todos do templo e aponta para si mesmo como o verdadeiro templo, cujo corpo somos nós, o templo de Cristo. Somos nós que não nos misturamos com a impureza, com este mundo. É a igreja de Cristo que precisa caminhar santa e sem mácula. E ele continua citando: por isso, por essa razão, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Jesus, o Messias,
O Cordeiro de Deus, aquele para quem o templo apontava, habita no meio do seu povo, está no meio do seu povo, salva todos aqueles que confiam na sua palavra. E quando nós nos reunimos em adoração diante do Pai, aqui está Jesus no nosso meio, o que torna a nossa adoração aceita diante do Senhor. Agora imagine, todo judeu, a partir dos 12 anos, naquele caso homens, precisavam ir ao templo, precisavam obedecer à convocação, pois nós somos chamados todos os domingos para nos ajuntar à adoração. Sabe o que acontece muitas vezes? Estou cansado, hein, pastor? Estou de férias, férias é férias. Olha o sol, choveu a semana toda, só no domingo que fez sol. Ó, a bênção, não é bênção não, isso é tentação. Isso não é bênção. Isso é Deus provando para ver se você vai para a praia ou se você vai para a igreja. Porque, irmãos, é inadmissível. Se você entende o que acontece na adoração no dia do Senhor, é inadmissível, em vez de você se juntar ao povo de Deus, você ir para a praia, você ir ver futebol, você ir dormir, ou você ir fazer qualquer outra coisa que não seja tributar honra ao Deus Todo-Poderoso, que purificou a sua vida exatamente para te separar das coisas deste mundo. E com isso eu não estou dizendo que a praia são coisas desse mundo, mas no domingo ela se torna. No domingo ela se torna um lazer para aqueles que afrontam a Deus. Porque o domingo, dia do Senhor, o sábado cristão, onde os cristãos deveriam estar em peso nas igrejas, nos mostra incrédulos que não creem em Cristo, afrontando a Deus, cuidando do seu próprio lazer. E os crentes, ao invés de se separarem disso, estão se ajuntando a isso. No mesmo dia, dedicado ao Senhor, crentes e incrédulos tomando um solzinho, curtindo uma piscina. Estamos entendendo corretamente o que Paulo está dizendo aqui? Nós precisamos crer de verdade e mostrar isso na prática. Nós não deixamos a adoração do nome do Senhor, é ordem do Senhor. O quarto mandamento não foi abolido, ele continua valendo. E para aqueles que dizem, não, isso é lá de trás, pastor, o quarto mandamento é lá de trás, lembre-se que o quinto vem logo depois dele. Então, se o seu filho falar que esse mandamento ficou lá para trás também, seja coerente e não ache ruim se o seu filho não te honrar. Nós precisamos levar a sério o chamado do Senhor e ser uma igreja santa e pura e que tem alegria em estar aqui. É assim que nós chamamos o sábado, no nosso caso o sábado cristão, deleitoso. Não há outro lugar que devamos querer estar que não no meio da igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos nos ajuntar com nossos irmãos, vamos tributar honra e glória àquele que morreu e ressuscitou por nós. Então, se Jesus fez de você parte da igreja, que razão há para você não congregar? Que bom motivo você tem para não se ajuntar ao povo de Deus? É nesse dia, especialmente, que nós somos gratos pela salvação e precisamos ser zelosos por um culto vivo, santo, vivendo em santidade durante toda a semana e nos encontrando com o povo de Deus para a adoração do seu santo nome. A purificação do templo mostra então que existe ira para aqueles que são impenitentes, mas que existe salvação para aquele que crê no Messias. O verdadeiro sacerdote, o sacerdote perfeito, purificou o templo,
mostrou-se ser a verdadeira e cabal oferta que estabeleceu um novo templo e que mostra que Deus não está restrito a um lugar onde está a igreja, ali está o corpo do Senhor, não é onde está um crente individualmente separado da igreja, é onde está a igreja, o corpo do Senhor está ali. Então tenha zelo pela igreja, pelo culto, pelo corpo de Cristo. Os presbíteros da igreja são aqueles chamados pelo Senhor para pastorear o povo de Deus e para conduzir o rebanho de Deus, a fim de que este rebanho seja encontrado purificado. São eles os líderes que são os subpastores do Supremo Pastor, que conduzem a igreja desta forma. Fique atento ao falso ensino, aqueles que em vez de levar ao povo de Deus a uma vida de santidade, contribuem para a distorção da adoração. Não deixe de congregar, porque se você entendeu de fato que aquele templo físico foi substituído por um templo espiritual, onde você foi inserido, você precisa se esforçar para estar junto dos crentes, e nada pode fazer você deixar e abandonar esse privilégio. É esse o privilégio, ser santuário do Deus vivente, que habita em nós, que é o nosso Deus e que somos o seu povo. É o nosso Pai amado e nós, filhos amados, conformados à imagem do irmão mais velho, Cristo Jesus. Então louve a Deus, porque pela morte de Jesus, porque Ele foi morto em lugar da sua igreja, você que nele crê, não será alvo da ira derramada sobre os impenitentes. A ira que seria derramada sobre você, já foi derramada sobre o seu irmão mais velho, aquele que te convida todos os domingos a ter com ele, a ouvir a sua voz. Que você dominicalmente se lembre desse privilégio, se alegre pelo privilégio de ir à casa do Senhor, para junto dos seus irmãos exaltarmos o nome de Cristo.